aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio do Qatar 2021, a prova que nós tivemos agora no último final de semana, que foi bem diferente do que se imaginava, pelo menos do que eu imaginava, o que não é novidade por aqui. Mas vamos lá, vamos direto aos comentários que vocês deixaram aí na semana passada, para a gente dar uma olhada como é que foi os palpites de vocês para esse grande prêmio. O Dalmiro Filho, membro aqui do canal e sempre presente aqui nos palpites. Hamilton primeiro, Bottas segundo, terceiro Verstappen, se não houver acidentes. O Dalmiro já vem vacinado para o palpite. Entre outros bem colocados, Gasly, Alonso e Sainz. É só o Alonso, né, Dalmiro? Os outros ali não foram muito bem. Dessa vez a banca quebra com tantos acertadores. E Dalmiro, com esse palpite aí, como é que ficou a banca? Thiago Oliveira, Hamilton primeiro, mais volta mais rápida, Max segundo, Pérez terceiro. Esse palpite se dá pelo motor novo da Mercedes e o Bottas que nunca ajuda em nada. Acertou! Bottas nunca ajuda em nada. Isso é um bom palpite. João Vitor Menegatti, palpites para o Grande Prêmio do Qatar, Lewis P1, Max P2, Valtteri P3. Destaque para boas corridas de Vettel e Alonso, que vão ir bem pela sua enorme experiência. João, os velhinhos se destacaram mesmo no Qatar. Boizão, Red Bull vai estar melhor do que Mercedes. Já errou. Verstappen P1, Hamilton P2, Pérez P3. Errou. Bottas vai ser o melhor em algum treino livre. Aí sim. Breno Graciano, P1 Hamilton, P2 Verstappen, P3 Pérez. Bottas vai ficar para pole. Caso eu erre algum aí, garanto que acerto P20 Mazepin e P19 Mick. Maurício Souza, novo membro aqui do Rock & Racing. Seja bem-vindo aí, Maurício. Opa, Grande Prêmio do Qatar, pole Bottas. Errou. Corrida, Hamilton P1, Verstappen P2, Bottas P3. Foi bem no P1 e no P2, hein, Maurício? Mas tu acredita no Bottas, hein? Batendo de frente, Max Verstappen vence no Qatar e leva o título. Lewis Hamilton terá problemas e vai abandonar. Porra! Hamilton cabeçudo, Qatar vai ser eu em primeiro, Hamilton, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. Meus amigos da Mercedes falaram que nessas curvas nós voamos. Seus amigos da Mercedes esqueceram de dizer que não é só nas curvas que vocês estão voando, nas retas também. E essa deve ser a grande preocupação da Red Bull agora para as duas últimas provas da temporada. Como voltar a se aproximar da Mercedes em termos de rendimento. Bom, galera, eu não tenho acertado muito os palpites que tenho dado por aqui esse ano, principalmente em relação às equipes favoritas para cada circuito, mas esse Grande Prêmio do Qatar foi exatamente tudo ao contrário do que eu imaginava que aconteceria. Eu achava que das três últimas provas da temporada, essa era a que a Red Bull teria mais chances de conseguir andar na frente da Mercedes. Não andou. Eu achava que nessa pista os pilotos trocariam de pneus só porque é obrigado a usar pelo menos 2 jogos no decorrer da corrida. Porque na teoria, nesse asfalto do circuito do Qatar, não teria muito desgaste de pneus. Os pilotos conseguiriam fazer tranquilamente a corrida inteira sem troca, se não fosse obrigado a fazer pelo menos uma. Foi o contrário, teve bastante desgaste de pneus, inclusive com pneus estourando durante a prova. Eu achava que seria bem complicado de vermos ultrapassagens no decorrer dessa corrida, pois pelo tipo do circuito, pelo estilo do traçado, pela pista ser mais estreita do que o padrão, nós teríamos dificuldade de ver um piloto andando próximo do outro e as manobras de defesa iriam se sobressair em relação às manobras de ataque, de ultrapassagem. E não aconteceu, nós tivemos ultrapassagens pra caramba no decorrer da prova. Então eu considero que esse Grande Prêmio do Qatar foi superação da minha parte. Eu consegui errar em tudo. Tudo que eu imaginei que aconteceria, aconteceu ao contrário. É verdade. Mas, vamos lá, não podemos nos entregar. Errar sim, desistir jamais. Vamos ao treino classificatório no sábado, alguns destaques que nós vimos no decorrer da formação do grid de largada. Nós tivemos um Q1 bem padrão, caíram ali os que tem que cair no Q1, as duas Haas, o Mazepin e o Schumacher, as duas Alfa Romeo, o Raikkonen e o Giovinazzi, e o Latifi da Williams, tudo dentro do padrão. No Q2 nós tivemos algumas surpresas. Daniel Ricciardo caindo no Q2, ficando apenas na 14ª posição com a McLaren, muito atrás do seu companheiro de equipe. Charles Leclerc ficando na 13ª posição com a Ferrari, também andando mal o Leclerc no treino,
não conseguindo se achar com o carro e não conseguindo entender o que acontecia por ele andar tão mal assim. Ficou muito longe do Carlos Sainz, do seu companheiro, assim como o Daniel Ricciardo ficou longe do Lando Norris. E o Sérgio Pérez caindo no Q2 também, classificando apenas na 11ª posição. Pérez também não conseguiu se achar com o carro da Red Bull no treino. Reclamou bastante de que nas tentativas de volta rápida dele ele pegou muito tráfego na pista, mas sinceramente o tráfego ali estava para todo mundo. O Pérez devia ter encontrado um espaço para ele fazer uma volta mais rápida. Foi mais um treino classificatório ruim do Pérez em 2021. Eu imaginava que o Pérez já tinha superado isso nessa temporada. Nas últimas provas ele vinha conseguindo classificar bem e não precisava ficar fazendo corrida de recuperação, como ele tem feito na maior parte da temporada. Mas aconteceu de novo. Mais uma vez o Pérez sem condições de conseguir ajudar o Verstappen e a Red Bull na pista nesse grande prêmio do Qatar. E aí no Q3 nós tivemos o Lewis Hamilton voando rápido demais, meio segundo à frente do Verstappen, o segundo colocado. Tá impressionante o desempenho da Mercedes nessa reta final de campeonato. Valtteri Bottas ficou em terceiro, Pierre Gasly novamente colocando a AlphaTauri onde ela não deveria estar, na 4ª posição do grid, e o Sérgio Pérez lá em 11º. Tem pilotos aí que estão nos cockpits errados nessa temporada. Fernando Alonso bem demais no treino também, classificando em 5º. Lando Norris na 6ª posição, dentro do padrão dele, assim como Carlos Sainz em 7º, também dentro do padrão. O Yuki Tsunoda bem também nesse treino classificatório, classificou em 8º. O Esteban Ocon em 9º, melhor do que ele vinha fazendo nas últimas provas. E o Sebastian Vettel na 10ª posição, que dá para considerar que foi bem também, pelo que vem sendo a temporada do Vettel. Classificar entre os 10 já é uma conquista para o alemão. Após o treino classificatório, sai a informação de que o Max Verstappen, o Valtteri Bottas e o Carlos Sainz estavam sendo investigados por não terem reduzido a velocidade na pista durante a bandeira amarela, que nós tivemos já nos minutos finais do treino, quando o Gasly quebrou a asa dianteira do carro saltando uma zebra. Confirmando que os comissários da FIA, quando vieram para o Brasil na semana passada, fizeram algum tipo de treinamento, algum seminário, algum evento junto com o pessoal da CBF e do STJD, mais uma vez demorou pra caramba para sair a decisão sobre essas investigações. No domingo, 1h30 antes da largada, é que sai a decisão, com o Valtteri Bottas perdendo 3 posições no grid, por não ter desacelerado sob regime de bandeira amarela, e Max Verstappen perdendo 5 posições, por não ter desacelerado em regime de bandeira amarela dupla. Carlos Sainz acabou não tomando punição. Essas punições aí deram uma mexida legal ali na frente do grid, pois o Gasly acabou pulando para a primeira fila, foi largar ao lado do Hamilton na 2ª posição, e o Fernando Alonso foi para a 3ª posição. O Valtteri Bottas acabou caindo para 6º e o Max Verstappen logo atrás do Bottas, na 7ª posição. E aí nós temos a largada do Grande Prêmio do Qatar 2021. O Hamilton fez uma largada muito boa, segurou a ponta da corrida, mesmo tendo a pressão do Gasly e do Alonso, que largaram de pneus macios. O Hamilton largou de pneus médios. Quem larga de pneu macio geralmente tende a tracionar melhor e conseguir chegar melhor na primeira freada da corrida, e o Hamilton conseguiu segurar bem a posição ali nos metros iniciais. O Alonso atacou o Gasly e tomou a 2ª posição logo nas primeiras curvas, e quem largou muito bem também foi o Max Verstappen, que saltou da 7ª posição para a 4ª posição, ainda nas primeiras curvas da prova. E quem largou mal pra caramba? Valtteri Bottas. Se a Mercedes tinha gostado até das mudanças no grid, pelas punições, por ter caído Bottas na frente do Verstappen no grid de largada, essa vantagem aí durou poucos metros. O Bottas largou mal demais e acabou caindo para a 11ª posição nos primeiros metros da corrida. Com 5 voltas, o Verstappen já tinha restabelecido a normalidade da ponta do pelotão. Já tinha superado também o Gasly e o Alonso e estava só atrás do Hamilton. O Verstappen era o 2º colocado na corrida, 4 segundos atrás do Hamilton, que era o líder. A partir daí, os dois fazem mais uma vez uma corrida particular, dispararam na frente do pelotão, mas dispararam mesmo. É um absurdo a diferença de desempenho do Hamilton e do Verstappen para os demais pilotos do grid. A prova foi se desenrolando dessa forma e com pouco mais de 30 voltas de corrida, os dois tinham abrido 50 segundos de vantagem para o terceiro colocado. É muita diferença de desempenho. E isso aí não é só do carro. Muita gente diz que isso aí acontece porque eles têm um carro que é muito melhor do que os demais. É lógico que
o Hamilton e o Verstappen têm os melhores carros do grid nessa temporada, mas nós temos outros caras que estão andando com os mesmos carros que eles. E esses caras não conseguem fazer sombra pro Hamilton e pro Verstappen. E eles não são pilotos medíocres, eles são bons pilotos. A questão é que o Hamilton e o Verstappen estão pilotando demais, principalmente nessa fase final da temporada. Eles praticamente não cometem mais erros na pista e estão andando demais. Tá impressionante de ver o Hamilton e o Verstappen pilotar. Vale destacar também aí as brigas que nós tivemos no decorrer da prova. Tivemos muitas ultrapassagens. Briga boa entre o Pérez e o Sainz na volta 7, o Bottas, o Stroll e o Tsunoda fazendo uma briga tripla na volta 9, Norris e Gasly também fazendo briga muito boa, o Pérez e o Leclerc na volta 27, muitas brigas boas na pista nesse domingo, o que eu não esperava para esse circuito. Como eu disse antes, eu achava que seria difícil os pilotos andarem próximos uns dos outros e que as ultrapassagens seriam mais escassas, mas acabou sendo bem o contrário. E que bom que foi assim, para ser uma pista nova, foi uma boa surpresa para nós, ainda mais que nós sabemos que o Qatar já tem contrato aí para ficar muitos anos dentro da Fórmula 1. E claro, uma das coisas que acabou ajudando a termos essa quantidade de ultrapassagens foi o fato de nós termos carros bons largando mais de trás, principalmente considerando o Pérez e o Bottas, que acabaram tendo que se recuperar na corrida e foram escalando o pelotão, fazendo ultrapassagens, fazendo boas brigas. Quer dizer, o Valtteri Bottas não estava querendo muito escalar o pelotão. O chefe teve que chamar ele no rádio e dar um chacoalhão no finlandês. E ficou várias voltas preso na 11ª posição, sem conseguir ultrapassar ninguém. Depois que o Toto Wolff deu uma chamada nele no rádio, aí ele se mexeu e começou a evoluir. Mas aí quem resolveu dormir foi a Mercedes. Foi o engenheiro do Bottas que deu um belo cochilo depois disso. Mais uma vez esqueceram o Valtteri Bottas na pista. Não chamaram para fazer pit stop. Até que na volta 34, estoura o pneu dianteiro esquerdo do finlandês. Deixar o maluco fazer 34 voltas com um pneu médio, em uma corrida que tem um total de 57 voltas. Tudo bem, queriam partir para uma estratégia de uma parada só. Mas queriam fazer o quê? 2/3 da corrida com pneu médio? Cara, é cada coisa que acontece com o Valtteri Bottas. E não foi só o Bottas que teve pneu estourado. O Russell e o Latifi, os dois pilotos da Williams, também tiveram pneu dianteiro esquerdo estourado. Só esses já tinham feito a troca, não era um pneu muito rodado. Tinham alguns meios fios ali na pista que estavam agredindo bastante o carro e principalmente os pneus. Todos os pilotos vinham sendo orientados a não atacarem demais as zebras em alguns pontos. Russell e Latifi acabaram se dando mal. Inclusive o Latifi acabou abandonando a prova. E aí nessa levada nós fechamos as 57 voltas do Grande Prêmio do Qatar com Lewis Hamilton em primeiro, Max Verstappen em segundo e fazendo a volta mais rápida da prova, o que hoje é muito importante, garantir esse um pontinho da volta mais rápida nessa briga apertada que ele e Hamilton vem tendo pelo título, e Fernando Alonso na terceira posição. Depois de 7 anos e uma aposentadoria da Fórmula 1, o Alonso está de volta ao pódio. Pilotou demais o Alonso nesse final de semana. É muito bom termos um piloto com a experiência e a qualidade que o Alonso tem dentro da Fórmula 1. Eu até comentei na semana passada, numa entrevista que eu dei pro Will Bueno, do Botequim GP, se alguém não conferiu a entrevista, confere lá no Botequim GP, que hoje eu não consigo ver o Alonso andando 100% do tempo em alto desempenho, como ele fazia há 10 anos ou mais. Eu acho que a idade já tá pegando pro Alonso e ele não consegue andar 100% do tempo em alta, 100% do tempo andando como ele andava lá 10, 15 anos atrás. Mas em muitas vezes no decorrer da temporada, a genialidade do Alonso entra em cena. E aí nós temos show na pista. Andou demais o Fernando Alonso nesse final de semana, fez uma estratégia de apenas uma parada e executou ela muito bem e garantiu um pódio, chegando na terceira posição, à frente do Sérgio Pérez, que chegou em quarto. O Pérez, para recuperar o prejuízo do treino classificatório, mais uma vez, ele acabou fazendo uma corrida bem interessante, fez muitas ultrapassagens, fez brigas boas, e eu acredito que a Red Bull errou em levar o Pérez para uma estratégia de 2 paradas. Eu acredito que ele teria mais chance de chegar em terceiro se tivessem feito apenas uma parada. Mas aí também tem todo aquele lance das condições dos pneus, tinha pneu estourando na pista, não sei. De certa forma, no geral, foi mais um final de semana que o Pérez ficou devendo. Ele devia ter ido ao pódio. Se foi culpa dele ou da Red Bull, eu acredito que dá para dividir. Foi dos dois. Esteban Ocon chegou em quinto e fechou um ótimo final de semana para a Alpine. Fez um enfrentamento bom com o Sérgio Pérez para defender o pódio do Alonso.
Lógico, dentro do possível, dentro do que ele conseguiria fazer para segurar um pouquinho. Ele acabou tirando alguns décimos do mexicano ali na reta final da prova e ajudou, de certa forma, o Alonso a chegar em terceiro. Foi uma boa corrida do Ocon nesse domingo. Lance Stroll foi muito bem também, chegou na 6ª posição, evoluiu muito na corrida, largou na 12ª posição e chegou em 6º. Ótimo resultado do Stroll e da Aston Martin no Qatar. As duas Ferraris chegaram em 7º e 8º, Sainz em 7º, Leclerc em 8º. O final de semana do Leclerc foi bem ruim. Desde o treino ele não vinha conseguindo andar bem e não conseguia entender o porquê ele não estava andando bem. Até deu uma recuperada na corrida, mas no geral ficou bem abaixo do que se esperava. O Sainz foi bem no treino, mas em ritmo de corrida as coisas não fluíram. Sorte deles que a McLaren conseguiu ser pior. O Lando Norris terminou em 9º, vinha fazendo uma corrida boa até, mas foram para 2 paradas, para troca de pneus, e as coisas acabaram desandando no final. Sem contar o Daniel Ricciardo, que foi mal pra caramba durante todo o final de semana. Largou na 14ª posição, chegou na 12ª, tá complicado o Ricciardo nesse final de temporada, que já vem sofrendo duras críticas dos torcedores da McLaren, mesmo tendo conquistado uma vitória no ano. Os caras estão pegando pesado com o Ricciardo, que tá devendo bastante em desempenho. Sebastian Vettel acabou fechando o top 10, cruzou a linha de chegada em 10º. Foi um final de semana mais ou menos pro Vettel, não foi dos piores, nem dos melhores, mais um pontinho pro alemão e pra Aston Martin aí, que ajuda no campeonato. Abaixo do top 10, vale citarmos as duas AlphaTauri, que decaíram muito na corrida, tinham ido bem no treino classificatório no sábado, mas o ritmo de corrida foi muito ruim. Gasly terminou em 11º, Tsunoda em 13º, os dois só andaram para trás desde a largada até o final da corrida e não levaram nenhum ponto para casa. E claro, temos que citar aqui o Valtteri Bottas. Tem muito o que fazer na pista, fora da zona de pontuação, depois de ter estourado o pneu, e com a avaria no carro, a Mercedes chamou o Bottas para recolher o carro e abandonar a corrida. É cada coisa que acontece com o Bottas. Considerando os desempenhos dos pilotos nesse final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio do Qatar 2021 aqui do Rock and Race? A banda do Grande Prêmio do Qatar 2021 é formada por um Power Trio, e um Power Trio de respeito. Fernando Alonso na guitarra e vocal, com Lewis Hamilton no baixo e vocal, e Max Verstappen na bateria. Para dar um apoio nos vocais, nós vamos colocar o Lance Stroll e o Esteban Ocon, que fizeram um bom trabalho no decorrer do final de semana e merecem estar em cima do palco também. E para carregar a aparelhagem, e não é pouca coisa essa semana, nós vamos colocar Valtteri Bottas, porque é cada coisa que acontece com o Bottas. E você pode dizer que quer. Quando faz um copo d'água, uma tempestade, e se tranca no banheiro. Só para não deixar passar em branco aqui, em relação às punições que o Verstappen e o Bottas tiveram no treino classificatório, eu acho que não tem muito o que questionar. Todos sabem que deu bandeira amarela, tira o pé. Não pode sair acelerando no meio da bandeira amarela. É regra de segurança e é muito importante respeitar. O Bottas não tirou o pé em um primeiro momento, quando recebeu a notificação de bandeira amarela, tomou 3 posições de punição no grid. E o Verstappen não tirou o pé no primeiro momento, quando recebeu a notificação de bandeira amarela dupla. O carro do Gasly estava parado dentro da pista logo à frente dele. E aí o Verstappen tomou 5 posições de punição. Tá tudo certo. As punições, no meu ver, foram acertadas. Vale citar aqui também que o Lewis Hamilton não utilizou nessa prova o motor novo que ele tinha utilizado no Brasil. Ele utilizou o motor das provas anteriores, que tinha sido instalado no carro ainda lá no Grande Prêmio da Turquia. Esse motor novo, que foi utilizado no Brasil, que fez o Hamilton voar na pista no Grande Prêmio de São Paulo, será utilizado nas últimas 2 provas da temporada, o Grande Prêmio da Arábia Saudita e o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Daqui a 2 semanas, Arábia Saudita. E logo no final de semana seguinte, teremos Abu Dhabi. Dentro de 3 semanas, no máximo, nós saberemos quem é o campeão mundial 2021 de Fórmula 1. Max Verstappen, líder do campeonato, com 8 pontos de vantagem sobre o Lewis Hamilton. Na minha opinião, essa vantagem que o Max tem nos pontos é totalmente anulada nessa fase do campeonato por conta da superioridade do carro da Mercedes nessa fase final da temporada. Em questão de pilotagem,
os dois estão andando demais. Eu vejo um nível de pilotagem muito parelho entre o Hamilton e o Verstappen. Mas no carro, a Mercedes está com desempenho bem melhor do que a Red Bull no momento. A Red Bull tem 2 semanas aí para trabalhar e encontrar uma forma de buscar a Mercedes na pista. Isso já aconteceu no decorrer da temporada, tanto para um lado quanto para o outro. Quando a Red Bull estava melhor, a Mercedes conseguiu buscar. Aí a Mercedes ficou melhor, a Red Bull buscou de novo. Não é impossível nós vermos a Red Bull chegar agora nas próximas semanas com um carro para fazer frente com a Mercedes. Eles vão ter que trabalhar bastante, principalmente na questão de acerto para esses próximos 2 circuitos. E isso vai ser muito importante para a decisão do título mundial. O Max vai precisar de um carro melhor do que ele vem tendo para conseguir fazer frente com o Hamilton nas 2 últimas provas da temporada. Alguns dias antes do Grande Prêmio da Arábia Saudita, eu vou trazer um episódio aqui para o canal falando sobre a história das decisões de títulos que aconteceram nas 2 últimas provas da temporada, até para fazer uma relação com essa decisão de título que vai acontecer nas últimas 2 provas. Nós já temos chance de ter um campeão mundial na Arábia Saudita, com uma combinação de resultados aí, o Max Verstappen pode levar o título já com uma prova de antecedência. Na minha opinião, são combinações de resultados bem improváveis. Eu acho que o título vai acabar ficando para a última prova, mas de qualquer forma eu vou trazer um pouco da história aí de títulos que foram decididos nas últimas 2 provas da temporada, e aí a gente já fala também sobre a expectativa para a decisão do título nessas 2 últimas corridas de 2021. E aí a gente já vai poder trocar algumas ideias ali sobre o que podemos esperar para essa decisão de título da temporada 2021. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, clica no like aí embaixo e compartilha o vídeo com a galera. E nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Se ganhar ou perder, tudo tem um motivo, tudo tem um preço.